Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians tenta rescindir com Luan para evitar um prejuízo ainda maior. Você vai saber os detalhes disso, quanto o Corinthians já gastou com o jogador, como está essa situação nos bastidores, onde ele pode jogar, o Grêmio está na parada, será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, a gente está diante da pior contratação do Corinthians em todos os tempos. Acho que isso é inegável e digo isso com tristeza, porque o Luan é um ídolo da nação gremista, mas infelizmente ele não conseguiu jogar no Corinthians. Não conseguiu jogar. Não jogou no Corinthians. E ele sai do Grêmio ovacionado, porque lá conquistou títulos, chegou à seleção principal, foi campeão olímpico, tinha uma expectativa de chegar na seleção na Copa do Mundo de 2018, foi eleito o Rei da América em 2017. Se você vê lances do Luan jogando com a camisa do Grêmio, em Grenais, jogos decisivos, Libertadores, Copa do Brasil, decidindo título, erguendo taça, você não acredita que trata-se do mesmo jogador. Desde que ele chegou no Corinthians, ele teve um começo razoável, ainda aquém para tudo que se esperava dele, mas razoável porque não conseguiu. Ele começa fazendo 2 gols numa Florida Cup, né, contra um time lá local, enfim, acaba fazendo 2 belos gols, inclusive, pega a camisa 7 de Marcelinho Carioca, numa jogada de marketing do Corinthians, que contrata ele por 5 temporadas, para que ele possa defender o clube do coração, porque tinha uma foto dele comemorando o Mundial de 2012, lá em São José do Rio Preto, de onde ele é natural, aqui no interior de São Paulo e tudo mais. Nada disso ajudou. Ele faz um gol contra o Guarani do Paraguai, numa pré-Libertadores, em que até ali classificava o Corinthians, né? Mas aí depois o Corinthians toma um gol, enfim, e acaba caindo aquele time do Thiago Nunes no começo de 2019. E aí, enfim, a coisa acaba não funcionando, aí depois vem pandemia e tudo mais. Não, foi começo de 2020. Aí depois vem a pandemia e tudo mais, para o futebol e o Luan nunca conseguiu ser o mesmo jogador. O Corinthians já decidiu que vai buscar uma rescisão. Por quê? Porque já percebeu, ele está no último ano de contrato, ele tem contrato até dezembro de 2023. O Corinthians já entendeu que não adianta emprestar ele para outro clube. Tentou isso com o Santos e não resolveu. Teve jogo que ele não foi nem relacionado no Santos. Isso que o Santos pagava apenas R$100 mil e o restante era pago pelo Corinthians. Na verdade, o Corinthians não queria nem economizar com o Luan no Santos. Era tipo se afastar de um problema, talvez ele sendo valorizado, talvez ele fosse negociado para outro clube e com isso o Corinthians pelo menos minimizaria o seu prejuízo. Não deu certo. Ele não conseguiu jogar no Santos. Até porque o Santos também vive um problema, né? Uma fase terrível nos últimos anos, mas ele não jogou no Santos, ele não jogou no Corinthians, ele não está jogando em lugar nenhum. E ele teve interesse de outros clubes também, que ele não quis ir. Aí foi uma decisão do próprio Luan. Ele teve interesse de Goiás, Botafogo, outros clubes procuraram o Corinthians, Fortaleza, e o Corinthians até tentou pagar metade do salário e os clubes não aceitaram na época. O Santos foi uma medida meio que no desespero, tá tudo bem, leva. Praticamente de graça, né? O Santos pagando apenas uma parte, uma mínima parte, para ter o jogador, para ver se ele ali jogasse, né? E o presidente do Willian Monteiro Alves, que foi o responsável pela contratação, quando então diretor de futebol, sempre disse nos microfones: a gente quer que o Luan jogue, a gente quer que o Luan volte a jogar, porque não é bom para ele, não é bom para o clube, não é bom para ninguém que ele não jogue. Mas ele não jogou, nem no Santos e nem no Corinthians. Voltou, se apresentou, hoje treina em separado, não está nos planos, não faz parte dos planos e o Corinthians não consegue mais nenhum clube para que ele possa jogar nessa temporada. Estava lendo até que o valor de mercado dele, né, no Transfer Market, quando o Corinthians o contrato em 2019, valia 6 milhões e meio de euros. Ele já chegou a valer 20 milhões de euros, tá? Mas 6 milhões e meio de euros. Hoje está em 1 milhão e meio de euros, o valor de mercado do Luan. É muito parecido com o que aconteceu com o Lucas Lima, né? Que acabou encerrando o contrato dele com o Palmeiras, não conseguiu agregar nada e voltou para o Santos agora num contrato de produtividade, ganhando um salário mínimo aí, salário mínimo é terrível, né? R$100 mil, enfim, padrões do futebol, tá, gente? E por 3 meses num contrato de produtividade. Acho que é isso que vai acontecer com o Luan em algum momento. Em algum momento ele vai voltar para o Grêmio, né? Tô especulando aqui, não é uma informação, ganhando um salário num contrato de produtividade para ver se ele volta a desenvolver o seu futebol, porque ele é um jogador jovem, não tem 30 anos ainda. Então ele ainda pode recuperar esse futebol, resta saber se ele quer. Sobre o Grêmio, inclusive, o presidente Alberto Guerra disse que é inviável nesse momento
exatamente pelos valores envolvidos. Então eu não sei se daqui a pouco ele livra no mercado, nesse contrato, num outro molde, o Luan não poderia voltar ao Grêmio. O fato é que internamente o Grêmio rechaça qualquer possibilidade do Luan voltar, mas eu tenho a impressão que é por conta dos valores, por conta dele estar vinculado a um contrato e de que o Grêmio vai ter que pagar uma parte, e essa parte ela já é significativa, sendo metade, sendo 30%, é um valor muito alto, porque o Luan recebe no Corinthians 800 mil mensais. E isso é espantoso, gente, porque nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, que já foram, porque ainda tem vigente, né, até dezembro, o Corinthians gastou só em salário mais de 40 milhões de reais. Só em salário com o Luan. Vale lembrar que para contratar o Luan, num valor inicial que foi corrigido, o Corinthians gastou 29 milhões de reais para comprar o Luan, aliás, para contratar o Luan por 50% dos seus direitos. Inicialmente se falou que o Corinthians tinha pago 22 milhões de reais por 100%. Depois um balanço ao final do ano corrigiu esse número. 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Somando 41 milhões de reais em salário, o clube já gastou 70 milhões de reais com ele nesses 4 anos. E ainda tem mais uma temporada para bancar os seus salários. É por isso que uma rescisão nesse momento seria a melhor coisa para o Corinthians, porque se o Corinthians pagar o que deve para ele, mesmo que de forma parcelada, e ainda ele tenha a receber 9 milhões e 600 mil em salário até o final do ano, se o Corinthians parcelar esse valor, pelo menos se livra de um jogador que fica lá treinando em separado e que não vai ser utilizado, se livra desse valor mensal, né? Daqui a pouco fazem mais vezes, aí, em 3, 4 anos para pagar esse valor aqui e dilui em parcelas, e o Luan fica livre no mercado para poder decidir onde vai jogar. Vai ser melhor para todo mundo. Mas a repórter Lili Nascimento, da ESPN, que é setorista do Corinthians, trouxe informação agora no final do dia de que o staff do atleta e o jogador ainda não foram procurados, mas que há uma intenção sim do Corinthians em que isso aconteça. Então isso deve acontecer nos próximos dias. O Luan deve rescindir com o Corinthians deve rescindir com ele, né, melhor dizendo, e aí fica todo mundo livre, né? O Corinthians se livra desse fardo e o jogador fica livre para viver a sua vida. Que contratação erradona, né, gente? É o risco do futebol. Você nunca sabe quando o jogador vai corresponder. O Luan vivia num processo já no Grêmio de oscilando reserva e titular, ainda em 2018, com uma fascite plantar, ele tinha uma lesão que dificultava. O Jean-Pierre estava surgindo naquele momento como grande jogador, vejam só, o Jean-Pierre até se aposentou do futebol prematuramente, né? Para vocês verem como o futebol é meio louco, né? E todo mundo dava o Jean-Pierre como um novo craque do futebol brasileiro e ele acabou passando o Luan muitas vezes na prioridade. E aí o Grêmio optou por negociar o Luan, que ainda era jovem, 26 anos na época, tinha valor de mercado, era identificado não digo, mas assim, era torcedor do Corinthians, né? Era o seu clube do coração, e o Corinthians, que estava buscando contratações naquele momento, decidiu apostar num grande jogador dos últimos anos aqui do futebol brasileiro. E deu no que deu. Ai, o que fazer, gente? Eu acho que a rescisão é o melhor dos caminhos. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!